Salve Maria! Olá amigos, sejam muito bem-vindos a este vídeo em que eu vou explicar um pouco para vocês sobre o rito maronita. Muitas pessoas falam, é igreja maronita ou é rito maronita? Bem, vamos compreender. A Igreja Católica Apostólica Romana é a união de 23 famílias. Nós conhecemos, no Brasil, por exemplo, e é o rito mais amplamente conhecido no mundo, o rito romano, que faz parte da tradição latina. Essa igreja é a Igreja Latina, ela é uma família que forma também a Igreja Católica Apostólica Romana. Além da família latina, nós temos outras famílias somadas, todas elas são 23 ritos. Então nós temos outros ritos, não temos somente o rito romano, embora ele seja o mais conhecido, inclusive no Brasil, mas nós temos um rito bizantino, nós temos a família alexandrina, nós temos outras famílias, família de Antioquia, que formam a Igreja Católica Apostólica Romana. Aí você pode se perguntar, mas padre, todas essas igrejas, elas estão em comunhão plena com o Santo Padre? Claro, elas são a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, para que você entenda, a Igreja Católica Apostólica Romana é a união de todas essas igrejas, a latina e todas as outras igrejas orientais que estão em plena, em perfeita comunhão com o Santo Padre, o Papa. Pois bem, no caso da Igreja Maronita, que é o rito ao qual eu pertenço, eu gosto de falar rito maronita. O rito maronita, ele possui suas raízes em Antioquia. Então, para que você entenda como a Igreja Maronita, ou rito maronita, é totalmente católico, aliás, maronita significa isso. Maronita significa católico. Católico fiel ao Papa, católico apostólico romano, que segue uma vida, um exemplo de São Marum, que foi um monge que viveu no século IV. Para que você compreenda, vamos à origem de tudo. Vamos voltar lá para quando nosso Senhor Jesus Cristo confiou as chaves do reino dos céus para São Pedro. Ele disse, tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Se recordam, né? Mateus 16. Pois bem, São Pedro, quando Jesus já tinha ressuscitado, subido aos céus, São Pedro saiu de Jerusalém e partiu em missão para o mundo. Ele não foi direto para Roma. Primeiro ele foi em Antioquia. Antioquia era uma cidade da antiguidade. Em Antioquia ele fundou uma sé, ou seja, ele fundou ali uma comunidade fundada por São Pedro, ou seja, uma comunidade fundada pelo líder dos apóstolos, pelo príncipe dos apóstolos. A comunidade de Antioquia é o berço da Igreja Maronita. Então, São Marum, que viveu no século IV, ele conduzia ali e via a igreja de Antioquia vivendo a fé, mas naquela época existia na igreja algo terrível, que era chamado de heresia. Então muitas pessoas, por exemplo, negavam as duas naturezas de Cristo, porque nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele não tem só uma natureza, não é monofisista. E naquela época as pessoas, quando negavam uma verdade de fé, elas iriam para as vias de fato, elas brigavam, matavam por causa disso. São Marum, um monge, vendo que a igreja como um todo estava passando por um período turbulento de heresias, o que São Marum faz? Ele vai para o deserto, se refugia e vive como um eremita. Ali ele começa a mostrar o modo dele de viver. É mais ou menos como São Bento, para que a gente compare, só que São Bento nasceu depois de São Marum, bem depois. São Marum veio antes. E São Marum, ele era totalmente fiel ao Santo Padre, o Papa. Querendo não brigar, não derramar sangue, não participar de brigas, porque ele queria ficar fiel a Roma, ele vai para as montanhas e ali começa então a surgir uma comunidade ao redor de São Marum. Depois que São Marum faleceu, vários milagres foram atribuídos a ele. E, inclusive, muitos povos brigavam para tocar o corpo do santo, para ver quem é que ficava com o corpo de São Marum. São Marum foi um grande santo, portanto, católico apostólico romano, que tinha origem em Antioquia.
E ali nasce a comunidade maronita. Vocês entenderam? A comunidade maronita não é uma igreja fundada por São Marum, mas ela é fundada por Jesus Cristo e o modo de se viver é segundo São Marum. Então, você tem, por exemplo, os beneditinos, que vivem segundo o carisma de São Bento. Não são de outra igreja. Na igreja maronita, nós aplicamos um termo canonicamente chamado de sui iuris. Isso quer dizer que a igreja maronita ela tem as suas próprias regras. Por exemplo, os homens que são casados no Líbano podem ser sacerdotes. Isso não fere em nada, isso está totalmente de acordo com Roma. Isso tem autorização da Santa Sé. Por isso, sui iuris é um código próprio. Mas é Igreja Católica Apostólica Romana. Entendeu? Você não tem nenhuma ruptura. Aliás, este é um outro ponto que eu gostaria de falar com você. De todas as igrejas, todas as 23, se você pegar e estudar todas elas, em algum momento da história, sempre houve uma ruptura. Houve, por exemplo, até na Igreja Latina. Nós sabemos que Lutero, por exemplo, rompeu com a unidade da Igreja. Henrique VIII rompeu com a unidade da Igreja. Tudo isso na Igreja Latina. Calvino teve a tal reforma protestante. Outras comunidades orientais, em algum momento, deixaram de ser fiéis ao Santo Padre o Papa. Sabem qual é a única igreja sui iuris, o único rito que nunca rompeu com Roma, nunca teve divisão nenhuma, nasceu católica, permanece católica, derramou muito do próprio sangue. Quantos cristãos maronitas foram martirizados porque queriam que eles negassem a fé católica, queriam que eles rompessem com o Santo Padre o Papa, e eles permaneceram católicos, apostólicos, romanos. É a igreja maronita. É a única igreja de todas que nunca teve divisão. Por isso, nunca teve uma ruptura com Roma, jamais. Aliás, no tempo das cruzadas, quando os cruzados iam para a Terra Santa, quem é que ajudavam os cruzados? Os maronitas. A igreja maronita foi chamada por vários papas como as pérolas, as joias do papado, da coroa. Ou seja, a igreja maronita é uma pérola preciosa, seja pelo seu tesouro espiritual, seja pela sua tradição, seja pela sua fidelidade, seja pela sua espiritualidade. Enfim, a igreja maronita é uma igreja em perfeita e sempre perpétua comunhão com Roma. Nós temos cardeal. Então, o nosso patriarca, quem é o patriarca? O patriarca, gente, ele está, claro, abaixo do Papa. Hierarquicamente, o patriarca deve obediência ao Papa. O patriarca maronita, hoje, é o cardeal Bechara Pedro Rai. É interessante falar de Pedro. Por que Pedro? Eu havia dito para vocês que quem fundou a igreja de Antioquia, a comunidade de Antioquia, foi Pedro, certo? Depois, os patriarcas que estiveram na Sé de Antioquia levam automaticamente o nome de Pedro. Então, o nosso patriarca atual é Bechara Pedro Rai. Claro, ele não nasceu com o nome de Pedro, mas o título, o nome Pedro, é acrescentado à sua beatitude, Bechara Pedro Rai. E muitas pessoas aí falam, poxa, vocês têm também um sucessor de Pedro? Sim, o cardeal Bechara Pedro Rai é sucessor de Pedro, mas não é o Papa. Ele é o sucessor de Pedro na Sé de Antioquia, não na Sé de Roma. Vejam, antes de São Pedro ir para Roma ser martirizado, quando São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, derramou seu santo sangue, e isso, segundo a tradição, foi por volta de 64 depois de Cristo, a igreja de Antioquia já tinha sido fundada. Então a igreja antioquina, ela é mais antiga que a igreja romana. Ser maronita significa ser católico, apostólico, romano, fiel ao Papa, fidelíssimo, fidelidade total ao Santo Padre, o Papa, sucessor de Pedro e vigário, doce vigário de Cristo na terra. Meus irmãos, o rito maronita é um rito muito belo e ele tem
pelo menos 16 séculos de história. E é um rito antigo. E esse eu acredito que seja o grande segredo, porque não se teve mudanças bruscas no rito maronita. Algumas curiosidades para você. No rito maronita, sempre mesmo, a Santa Missa pode ser celebrada na língua vernácula. Você está no Brasil, celebra em português. Está na Alemanha, celebra em alemão. Está no Líbano, celebra em árabe. Mas a consagração é intocável. A consagração é sempre em síriaco-aramaico, a língua que nosso Senhor Jesus Cristo falou. Sempre. Algo intocável. Outra curiosidade sobre o rito maronita. Nesses 16 séculos, nós conservamos a tradição desde quando os primeiros apóstolos celebravam. Então, não houve mudanças bruscas na ruptura, não houve mudanças bruscas de ruptura, de modo de celebrar. O rito maronita, ele conserva a tradição que ele recebeu desde as suas origens. Eu espero que você tenha gostado e vou deixar mais uma curiosidade para você. Padre, vocês podem perguntar, e eventualmente em um conclave, o patriarca maronita pode ser eleito papa? Claro! Para vocês entenderem então definitivamente que a Igreja maronita é 100% católica apostólica romana, o nosso patriarca é cardeal. Em um conclave, inclusive ele participou do conclave que elegeu o Papa Francisco, e ele poderia ter sido eleito também. Aí é o Espírito Santo quem decide quem é o novo Papa, não é? Mas o nosso cardeal, Bechara Pedro Rai, ele é um candidato ao papado. Sim, ele é cardeal. Então, um maronita pode se tornar Papa, com certeza. É muito importante que você saiba, tenha essa introdução às igrejas orientais, e falando sobre a Igreja maronita, você que gosta de liturgia, de história da Igreja, porque eu sinto uma falta que não se esclarece muito hoje em dia, principalmente em alguns seminários. Muitos seminaristas vêm perguntar, poxa, mas a Igreja maronita não é uma igreja que rompeu com Roma e voltou à comunhão? E é isso que é o maior erro, nunca rompeu com Roma, é um absurdo, jamais. Aliás, é esse o maior carimbo, a maior característica da Igreja maronita é ser 100% fiel ao Santo Padre, o Papa. Que Deus te abençoe sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.